Olá, o meu nome é Bárbara Nogueira. Para aqueles que ainda não conhecem ou ainda não viram nenhum dos nossos vídeos, eu trabalho para a Nordic Labs há 6 anos e neste momento dou apoio em vários territórios, nomeadamente Portugal, Brasil e Espanha. Estes vídeos e assim como portanto, tivemos um primeiro ciclo que foi um ciclo de entrevistas e agora iniciamos aqui um novo ciclo com a apresentação, que foi a apresentação dos serviços Nordic e esta série de vídeos será relativamente à avaliação gastrointestinal. Eu dividi a apresentação sobre a avaliação gastrointestinal em várias partes. Esta parte 1, o que iremos falar é de facto sobre a importância da avaliação gastrointestinal, a distinção entre microbioma e microbiota e depois quais são os marcadores disponíveis e as técnicas laboratoriais de análise. Este vídeo surge então para, no fundo, apresentar aqui a temática gastrointestinal e os vários testes que a Nordic disponibiliza. E já vamos aqui falar de algumas diferenças então entre os diferentes testes. Sendo que depois a parte 2 e a parte 3, eu vou entrar na parte 2 em maior profundidade sobre os testes e também ou sobre dois testes específicos e depois na sua comparação, assim como na parte 3 de outros dois testes e depois a comparação. Isto para que percebam de facto e quanto pacientes possam ter aqui uma análise mais crítica e os profissionais de saúde saibam então do que é que, o que é que a Nordic dispõe e oferece. Então, o microbioma de facto tem ganho uma enorme atenção por parte da comunidade científica pela sua influência na nossa saúde. Tudo isto começa com maior ênfase, não é? Porque já há muitos anos que se fala nesta importância, mas com este estudo de corte levado a cabo, o Human Microbiome Project. Nos humanos verificou-se então com, mais uma vez, maior ênfase, o impacto em 4 áreas principais, que são a nutrição, a imunidade, o comportamento e depois a patologia, ou seja, aqui estamos a falar então de doença, e percebeu-se que a microbiota benéfica no intestino ajuda, por exemplo, a digestão alimentar, que de outra forma seria impossível. Como já vamos ver, aqui falamos do intestino, mas temos outros locais onde, onde podemos falar de microbioma e de microbiota. Portanto, já a microbiota prejudicial pode causar vários danos, nomeadamente patologias gastrointestinais, e então aqui estamos a falar também sobre a microbiota prejudicial no intestino. Os termos, e como podemos verificar anteriormente, microbioma e microbiota são usados como sinónimos, mas não o são, e portanto aqui vamos então, e no slide anterior fizemos essa distinção e eu faço essa distinção nas minhas apresentações, mas pronto, comumente ou algumas vezes podemos deparar-nos então com a sua utilização como sinónimos. Quando nós falamos de microbioma, nós referimos ao genoma coletivo dos micro-organismos encontrados num certo ambiente, ou seja, e era isto também que estava a falar, um ambiente que pode ser no intestino, que é aquele que é mais falado e abordado, mas também estamos a falar, ou podemos estar a falar, do microbioma, do pulmão, da pele, vaginal, portanto há outros locais e isto aqui depende do ambiente então que estamos a falar. No conjunto, e é a junção, portanto, do microbioma nos vários ambientes que tornam o microbioma de cada ser humano único. Isto é diferente de microbiota, porque a microbiota refere-se às diferentes populações de micro-organismos num certo ambiente, incluindo bactérias, vírus, fungos e outros organismos unicelulares que vivem no corpo humano. Ou seja, microbioma, estamos aqui a falar de genoma, microbiota, estamos a falar já de bactérias, vírus, fungos, pronto. Já é aqui diferente porque é esta população, está bem? Portanto, são diferentes, microbiota são os micro-organismos e microbioma é então o material genético. Até aos dias de hoje, aquilo que se sabe então era que nós estabelecíamos, seres humanos, não é? Com estes micro-organismos uma relação mutuamente benéfica, ou seja, eles tinham, tanto eles como nós, temos benefícios em que haja esta relação. Com a importância crescente do microbioma e o seu potencial
nomeadamente pela criação de estratégias personalizadas com base no microbioma do indivíduo para o estabelecimento do equilíbrio, pode-se dizer então que o futuro é brilhante, e esta é uma das frases citadas nos artigos, ou num dos artigos do Human Microbiome Project, porque de facto conseguimos e temos vindo a perceber a importância que o microbioma e que a microbiota tem para o nosso organismo, e portanto percebermos aqui e sabermos a microbiota benéfica e a prejudicial, e podemos então adotar estratégias do nosso estilo de vida e outras para que consigamos tirar o partido e otimizar a nossa saúde, é de facto extremamente importante. Então, atualmente os estudos focam-se no microbioma gastrointestinal, portanto, de facto, na parte de genoma, é disso que estamos a falar, já que a maioria da microbiota é encontrada lá. A análise do microbioma é feita do mesmo modo que qualquer análise de material genómico, portanto, a técnica será a de PCR, isto para a análise do microbioma. Então, como avaliar, e aqui já fazemos então a ponto de PCR, porque estamos a falar da avaliação de material genético, é a determinação da presença do vírus, das bactérias, dos fungos e parasitas pela detecção genética. Temos um segundo grupo em que a técnica de avaliação da microbiota é feita por microscopia, é um método de espectrometria de massa pela técnica Malditov. E, portanto, aqui o que se faz nestas situações é, temos uma placa de Petri, temos um meio de cultura, são 4 quadrantes e, portanto, depois ao fazer o esfregaço com a amostra, vê-se em qual dos quadrantes é que as bactérias crescem. Portanto, e isto até de uma reunião que tive ontem, aqui é importante então perceber que quando nós optamos por um teste que considera a técnica de PCR, ele está a analisar material genético, ou seja, as bactérias e o que se encontra no caso estes testes, a amostra é uma colheita de fezes, portanto o que se vai encontrar nas fezes pode ser material ativo ou não, ou seja, podem estas bactérias já terem habitado aqui, por exemplo, o intestino e agora terem sido eliminadas, e portanto a detecção do material genético está lá, não sabemos se é ativo ou não. Como é que então o profissional de saúde consegue fazer esta distinção? É muito de acordo com aquilo que é reportado, portanto, com os sintomas e no limite considerar, porque aqui depende muito da abordagem de cada um, considerar até que se aparece positivo vamos fazer então adotar as estratégias adequadas, como se de facto esses micro-organismos estivessem ativos. O caso da microscopia, portanto, é quando estes micro-organismos crescem nesse meio de cultura, e portanto aqui já estamos a falar daquilo que é detectado e que se irá reproduzir, e portanto é diferente. E há ainda um teste que faz a combinação de ambos, portanto, tanto utiliza as duas técnicas, o PCR e a microscopia. O que é que nós podemos avaliar? Então, na verdade, nós podemos avaliar o microbioma, podemos avaliar a microbiota e podemos ter uma avaliação gastrointestinal alargada, que aqui esta tradução vem do inglês comprehensive, portanto mais completa, e de facto é nisto que os testes que a Nórdica oferece, é nisto que eles se distinguem, é pela sua técnica laboratorial e os marcadores que são avaliados. Por isso é que cada profissional, e mediante a condição e a clínica e o quadro clínico, são apresentados então diferentes testes e diferentes opções. Quando eu quero e vou analisar o microbioma, este é um exemplo de teste que analisa o microbioma, que é o GI-MAP, em que ele faz a detecção por técnica de PCR das diferentes bactérias, portanto, ela divide nos grupos patogénios, da flora normal, e depois tem também aqui a questão da pylori. E depois temos também o teste do GI Effects, que também é a técnica utilizada, portanto, é a detecção de DNA, portanto estamos a falar de PCR, e aqui a grande diferença é a apresentação que é feita, e também
o range. E o range dos textos depende, portanto, da população e daquilo que eles consideraram na realização, e também é um fator a ter em conta na decisão do profissional de saúde quando escolhe o método de análise e de avaliação. A microbiota, e portanto aqui estamos a falar dos micro-organismos, aqui a microbiota é tudo o que existe naquele espaço, portanto aqui apresento o texto, o Comprehensive Parasitology, também temos o CSAP, que é o Comprehensive Stool Analysis and Parasitology, e aqui, portanto, nós vamos estudar a microbiota. Este texto, a técnica que utiliza é de microscopia, portanto a tal plaquinha de PET com meio de cultura, os quadrantes, e vê se de facto cresce. E é exatamente isto, e não quero entrar em muitos pormenores, mas é exatamente isto, por esta razão que vem o NG, que é quando não cresce, o 1+, o 2+, o 3+, ou 4+, tem a ver com o seu crescimento nos 4 quadrantes. Portanto, se só acontece num quadrante, vamos ter um 1+, se acontecer nos 2, 2+, nos 3, 3+, ou no 4, 4+. Pronto. Portanto, e faz a divisão também entre os 3, portanto, se é flora benéfica, comensal, portanto, neutra, vamos dizer assim, ou desbiótica. E, portanto, aqui estamos a falar então de microbiota. Temos a terceira opção, que são testes de avaliação então alargada e de avaliação gastrointestinal. Porquê? Porque consideram outros marcadores. E aqui é grande diferença entre, e que vamos ver um bocadinho mais, portanto, na parte 2, mas é a grande diferença entre o CP e o CSAP. Portanto, o CP o que nos faz é a Comprehensive Parasitology, portanto, estamos só a falar da parte de parasitologia, e o CSAP estamos a falar não só da parasitologia, mas também desta avaliação então gastrointestinal e outros marcadores. Aqui este teste, então temos a parte dos ácidos gordos de cadeia curta, marcadores da saúde intestinal, também através da aparência da amostra, marcadores de digestão e absorção, inflamação também. E, portanto, é de facto aqui esta avaliação conjunta, então, que nos permite estabelecer as estratégias a adotar. No caso do GI Effects, ele também faz esta análise, ou seja, para além daquilo que vimos anteriormente, pela técnica de PCR e a análise portanto, dos micro-organismos, tem alguns marcadores, e isso é a única diferença, digamos assim, são os marcadores relacionados e também a forma como aqui é apresentado, porque ao verem, portanto, mais à frente no resultado, ele aparece exatamente positivo, negativo e tudo mais, mas aqui também é uma forma simpática de apresentar os resultados, porque há aqui então a associação entre os marcadores e outras associações clínicas. E, portanto, aparece também se está alto ou baixo, portanto, aqui o que nós verificamos, sobretudo, são então os ácidos gordos de cadeia curta e também alguns marcadores relacionados com a digestão. E depois a saúde intestinal também aparece. No caso do GI Map, ele também tem marcadores e também é possível então esta avaliação alargada. Os marcadores de saúde intestinal são diferentes, portanto, de facto, aqui o que nós verificamos é o sangue oculto nas fezes, uma calprotectina, e, portanto, aqui outros marcadores. Por isso é que isto, de facto, a escolha do teste tem a ver muito com a técnica que se pretende e porque é que se pretende ou ter uma em detrimento de outra, e também aqui o que é que se pretende avaliar. Ou seja, eu quero avaliar só microbiota, eu quero microbioma, eu quero até um teste que utiliza a combinação destes em termos de técnica laboratorial, e será o que irei apresentar na segunda parte desta apresentação, ou então eu quero quero avaliar a microbioma ou microbiota e tenho já marcadores específicos da saúde intestinal que quero avaliar porque foram detectados estes sintomas, tenho este quadro clínico ou esta história clínica, e é isso que faz
de facto a diferença, porque são todos laboratórios de confiança, válidos, e portanto estamos sempre a falar de bons testes. Aqui depende, obviamente, e sempre do quadro clínico. Portanto, para se registarem connosco, podem dirigir-se a www.nordicvms.com ou então fazer o login, aqueles que já forem nossos clientes, e portanto fazer aqui o vosso registro na plataforma, onde poderão ver estes e outros testes, que deixarei também para próximos vídeos, ou então podem contactar-me, os meus contactos ficam já disponíveis de seguida, e aqui a mensagem desta primeira apresentação sobre os testes que nós disponibilizamos é de facto test, don't guess. E estudei muito também, e esta necessidade de falar dos testes de avaliação gastrointestinal, daquilo que já se sabe hoje em dia, da importância dos probióticos, dos prebióticos, que tenham sido tão falados, e é muito importante saber que probióticos tomar. Como é que está a minha saúde intestinal, para eu saber que estirpes é que eu preciso, se preciso, e outras estratégias que vão muito para lá da toma de um probiótico para a saúde intestinal. E portanto esta mensagem que quero passar é que nós precisamos de avaliar, ou já temos essas ferramentas, e é muito importante porque de facto a saúde intestinal está interligada com N condições, desde doenças autoimunes, alergias, enxaquecas, cansaço, esta fadiga. Portanto, é de facto necessário ser avaliado. Se pudesse ir na prática clínica, toda a gente faria este teste, porque é um excelente ponto de partida para percebermos o porquê. Já há cada vez mais estudos que associam de facto estirpes muito específicas ou até condições como desbiose com outros autocampos, portanto com estas patologias, e daí de facto a sua importância de avaliar e não tentar adivinhar. Portanto, aqui, muito obrigada a todos. Aqui ficam então os meus contactos, estejam à vontade, estou à disposição para todas e quaisquer questões. E pronto, na próxima então a parte 2 da avaliação gastrointestinal, e até breve.